Cara, que rodada absurda. A gente teve várias viradas. A gente chegou a ter quase viradas também. Foi algumas rodadas que a gente teve jogos sendo decididos no último minuto. Literalmente, no último minuto. Tivemos jogos indo pra prorrogação, parecendo que iam tomar um rumo completamente diferente do que eles tomaram no final. No caso, só um foi pra prorrogação, você já sabe qual que é. Mas foi uma pré-oitavas bem Champions League, bem isso que a gente espera da Champions, que é o tipo de jogo que vai deixar uma surpresa até o último minuto de partida. Vocês devem também ter percebido que eu tô com a camisa do Corinthians, gravo esse vídeo logo depois de ter visto Corinthians e Cruzeiro. Então eu acabei de ver o dia inteiro de Champions, 2 dias de ótimos jogos na Champions e vi a desgraça do Corinthians e Cruzeiro, mas a gente tá aqui pra falar dos ótimos jogos da Champions, então bora lá. O primeiro jogo da rodada, cada vez que eu assisto esse Atlético jogar, me faz parecer mais e mais aquilo que o Simeone falou, de que deixou entender, de que os jogadores escolhem jogos. Por mais que o resultado tinha sido esse 4-1, assim, eu acho que tem 2 jogos completamente diferentes nessa partida do Atlético com o Brugge, que é o primeiro tempo, o Atlético parecia que não queria ganhar, né? Eles até abrem o placar, mas daí o Ordóñez chega, o cara que fez o gol contra no primeiro jogo, que fez o Atlético ficar com 3-2, eventualmente o Brugge vai lá e empata o jogo de novo, esse cara vai lá e faz o gol de empate. Então a gente podia ter tido aqui uma história de redenção, uma história de herói surgindo, mas no segundo tempo o Simeone deve ter dado uma bela de uma bronca no pessoal, porque o primeiro tempo eles realmente não pareciam que queriam ganhar essa partida contra o Bruges, parecia que eles não estavam nem aí para um jogo de Champions League. Voltam no segundo tempo completamente outro time. No segundo tempo o Atlético joga demais, só que tem algumas mudanças que acontecem que fazem isso acontecer também, algumas mudanças que acontecem que fazem isso acontecer, mas principalmente porque o Simeone pega o Lookman e coloca ele no lugar do Álvares, que não tava conseguindo jogar. O Lookman chega e faz uma diferença absurda. O Lookman, a partir do momento que chega, já dá uma outra vida pra esse Atlético. O Atlético consegue buscar mais jogadas ofensivas, principalmente ali pela esquerda. O Lookman claramente não pode ser deixado de fora em jogos importantes desse Atlético. Isso foi uma prova pra mim de que ele não pode ficar fora de jogos importantes desse Atlético. E também o Giovanni Simeone foi o orgulho do pai, né? O quanto ele se doou, o quanto ele se entregou nessa partida pra jogar. Ele correu o campo inteiro o tempo todo. E tanto que ele foi substituído no final do segundo tempo, porque ele tava cansado, né? Ele tava claramente cansado, não aguentava mais correr, mas ele jogou demais o Giovanni Simeone, realmente estava se doando no campo. Mas a entrada do Lookman fez claramente uma diferença. O Sorloth também conseguiu fazer um bom jogo, meteu 3 gols na partida ali, mas foram 2 tempos diferentes, né? Um Atlético no primeiro tempo que não queria ganhar esse jogo, um Atlético no segundo tempo que chegou para destruir e mostrar que é um time claramente superior. A gente tem que ver como que o Atlético vai se portar, porque esse Atlético é totalmente instável, vai lá e ganha do Barcelona de 4-0, depois perde pro Raio de 3-0, agora chega e faz 4-1 no Brugge, vamos ver. Agora chega e faz 4-1, vamos ver como eles vão sair nas oitavas de final, que pegam o Liverpool, ou... Vamos ver como eles saem nas oitavas de final, que eles pegam o Liverpool ou o Tottenham. Aqui, nesse jogo, acho que nem tem muito o que comentar. O Newcastle claramente já chegou classificado. Era um jogo muito de, vamos cumprir tabela, esse segundo jogo tem que acontecer, mas acho que nem os torcedores do Newcastle e nem os torcedores e jogadores do Karabakh tinham algum receio de que algo diferente fosse acontecer nessa partida. O Newcastle ainda sai na frente, faz 2 gols antes de o Karabakh conseguir fazer os seus gols e até dar uma graça ali, pelo menos se você vê esse jogo como um jogo único, até tinha uma certa graça, mas claramente ali ninguém tava tentando jogar pra um resultado diferente, porque todo mundo sabia que aquele 6-1 na ida já tinha garantido o jogo. A gente tem até um comentário, estreando os comentários que vocês vão enviar. Vocês podem enviar os comentários aqui na comunidade do Clube do Fute, que eu pergunto nos pós-jogos. E também vocês podem enviar no Discord do Clube do Fute, que é o primeiro link do comentário, da descrição aqui, perdão. Você pode entrar lá, que eu também faço as perguntas lá pra vocês trazerem seus comentários. E eu trouxe o comentário do Celo aqui. Enfim, a hipocrisia, o Newcastle mete 6-1 fora e ganha só de 3-2 em casa. Assim, claramente o Newcastle que entrou com um ritmo bem no freio. Um Newcastle que não entra com o time totalmente titular, um time ali misto, até menos jogadores reservas do que eu achei que o Ed Howe iria colocar nesse jogo. Ele coloca bastante jogadores titulares, mas claramente um jogo que o Newcastle só precisou controlar, não queria ganhar. Obviamente ele tá brincando, eu sei que o Celo é alguém que tá aqui na comunidade, sempre é torcedor do Newcastle, então... Era um jogo de praxe pro Newcastle passar, e agora eles vão receber de presente por essa classificação ou um Barcelona ou um Chelsea. A vida não tá fácil pro Newcastle, mas se eles jogarem o que eles jogaram contra o City, mesmo que tenham perdido aquele jogo,
e estavam sem o Bruno Guimarães, que é a principal criatividade ali no meio de campo do time, eu ainda acho que eles têm capacidade de enfrentar esses grandes times. Claro que sem o Bruno faz uma falta, mas eles têm capacidade sim de vencer e avançar para as quartas de final. Esse aqui é o jogo esquecível da rodada. Eu nem vou passar muito por cima. Assistir os highlights dessa partida já davam sono. Essa é a verdade. Se você pegou pra assistir, né? Aqui no Brasil a gente tem a TNT, que posta os melhores momentos do YouTube. Os melhores momentos dão sono. Isso porque o Leverkusen entrou com um objetivo claro. Eles fizeram vantagem de 2-0 lá na Grécia, eles entraram com o objetivo de matar o jogo. Eles até tentaram sair no comecinho ali, tentar fazer alguma coisinha, mas depois trancaram, fecharam a porta e falaram pro Olympiacos: ninguém vai passar daqui. Não vai passar, vocês não vão conseguir chutar, e não conseguiram mesmo. Teve um lance do Gelson Martins, eu acho que, se eu não me engano é o nome do jogador, que deu um chute ali, mas Blaswich faz a defesa, e é isso, assim, não teve nenhum outro grande lance que parecia que o Olympiacos ia conseguir empatar, e deu o que a gente esperava. O Leverkusen passa sem muitas dificuldades nesse jogo, e vai enfrentar ou um Bayern ou um Arsenal nas oitavas de final. Talvez os dois melhores times da Europa hoje, é o presente do Leverkusen. Assim, fizeram o que precisavam fazer, agora vamos ver se conseguem fazer isso contra os dois melhores times da Europa, e principalmente o melhor ataque da Europa, na minha opinião, com o Harry Kane, que é o Bayern, o que eu acho que vai ser bem difícil se o Leverkusen pegar esse Bayern de passar para as oitavas. Agora, o último jogo de terça-feira foi o jogo talvez mais insano, que mais as pessoas estavam aguardando. Até quem não torcia para algum desses dois times, estava torcendo, evidentemente, pro grande Bodo Glimt, o nosso Mirassol europeu. Como eu trouxe o KIS, o Bodo virou o Mirassol europeu. E assim, talvez esse time seja uma grande surpresa para quem não gostasse de acompanhar outros campeonatos fora a Champions, mas era um time que já estava fazendo um estrago no cenário europeu. Claro que ainda não tinha deslanchado totalmente, demorou um pouco até para isso, baseado na dominância que eles vinham tendo nos últimos anos. Na Noruega, é um time que há 10 anos atrás não estava nem na primeira divisão, nunca tinha ganhado o campeonato norueguês. E se você pegar a população inteira de Bodo e colocar no San Siro, ou como a Inter estava jogando, no Giuseppe Meazza, não enchia o estádio. Então é desse time que a gente tá falando. O time da Noruega é de uma cidade ali de 50 mil habitantes, mais ou menos, alguma coisa assim, que chega, faz 3-1 lá na Bolívia europeia, que é a Noruega, e consegue, na casa da Inter, da atual vice-campeã da Champions, fazer 2-1. O fato é que esse time do Bodo é muito bem treinado. O Knudsen faz um grande trabalho. A gente tem até um comentário aqui do Guilherme Henrique. O time do Bodo Glimt é muito organizado e bem treinado. Com certeza esse técnico vai pintar uma das principais ligas futuramente. O fato é que ele tá com o Bodo Glimt há 10 anos, se eu não tô enganado. Já faz 10 anos que ele treina esse time. E esse time é muito bem treinado. Você podia ver o time do Bodo nas ações ofensivas, quando eles tinham a posse de bola, você nunca viu os jogadores dando mais de 3 toques, só em raras ocasiões. Você via um Bodo extremamente e taticamente organizado. Eles sabem das suas limitações técnicas e eles sabem da limitação contra os adversários que eles enfrentam e vão enfrentar. Mas isso não impediu eles de chegarem e vencerem Atlético de Madrid, vencerem Manchester City, vencerem a Inter 2 vezes. E agora eles avançam, enfrentam ou o Sporting ou o Manchester City nas oitavas de final, vai depender ali de como o sorteio colocar, mas de vencer o City. Claro que seria um adversário muito mais difícil, agora você está falando de mata-mata, é outra história. Você jogar 2 jogos contra o Manchester City, mesmo que seja esse City instável do Pep Guardiola, só que ainda assim é um time que já provou que pode fazer isso. E nesse jogo, como eu falei, era um time extremamente tático. Os jogadores em nenhum momento davam mais de 3 toques na bola, era um time que sempre sabia onde tinha o companheiro pra poder tocar e conduzir a bola, envolver o time adversário no toque de bola deles. O time da Inter ficava completamente perdido na maioria das vezes que o Bodo assumia a posse de bola, o que não foi com tanta frequência. No segundo tempo ele se solta um pouco mais, no primeiro tempo o Bodo claramente fica bem mais fechado, bem mais retraído, mas no segundo tempo ele se solta um pouco mais ali, começa a usar dessa pressão que eles sabem fazer. É um time que gosta de jogar um futebol ofensivo, mas não consegue fazer isso toda hora, evidentemente, por agora tá jogando com times muito mais poderosos que o pequeno Bodo. Mas ainda assim, quando eles têm a bola nos pés, eles conseguem envolver, conduzir ela até o ataque e criar oportunidades de marcar gols, inclusive um gol do Haugen, que é um ex-jogador do Milan. Então, se existe alguma ironia também pra colocar nessa brincadeira toda, é um ex-jogador do Milan, marcando um gol na Inter de Milão. Contaram também com a sorte de campeão, tem que ter, com aquela bola que bate na trave, eventualmente leva um gol, mas aí o agregado ainda assim tava 5-1
praticamente impossível da Inter conseguir virar esse resultado e levar a partida, e a atual vice-campeã cai nas pré-oitavas pro Bodo Glimt, que é o primeiro time norueguês da história a vencer um mata-mata de Champions. Realmente é o Mirassol europeu, e eu até acabei me exaltando, fugindo do assunto e responder a pergunta aqui do nosso amigo, mas eu não duvido que o Knudsen apareça em alguma equipe, talvez de uma grande liga, mas eu também não tenho certeza se ele sairia desse projeto, porque apesar dele poder ir para uma grande liga e tentar apostar em construir uma carreira por lá, ele tem hoje a segurança de um trabalho que vai durar por muitos anos pela dominância que ele vem tendo no futebol norueguês. Claro que tem a questão da ambição esportiva, mas, assim, vale a pena, até que ponto vale a pena você trocar a garantia de sucesso que você tem hoje no Bodo pra, beleza, ganhar mais dinheiro, ter uma janela de observação maior em cima de você, mas ir pra treinar, sei lá, talvez um Fulham, sem desmerecer, claro, mas, querendo ou não, ele vai treinar um desses times que talvez não vão conseguir ter a mesma dominância interna, obviamente não vão ter a dominância fora da sua liga, porque não se classificam para competições europeias, então ele não vai ter todo esse potencial de mostrar o seu futebol, de motivar esses jogadores a terem essa ambição a mais. Ele tá pegando um time que vence hoje o campeonato norueguês, que disputa o título do campeonato norueguês todo ano. Então você consegue manter a ambição desses jogadores e levar ela para outras competições. Eu não sei se ele conseguiria trabalhar isso num time meio de tabela, que é o que provavelmente ele receberia de proposta, sabe? Então tem que ver qual que são os objetivos e a ambição dele também. Hoje eu apostaria que ele não sai do Bodo. Por fim, uma grande reflexão que a gente tem que trazer aqui do Davi Guimarães. Senhoras e senhores, já podemos definir que a final do Mundial será Mirassol e Bodo Glimt. O mundo inteiro vai parar para ver esse gigantesco jogo. O Bodo Glimt já está fazendo o seu papel, já está a caminho de vencer a Champions. Mirassol, faça o seu papel e vença a Libertadores. Se for perder, perca pro Corinthians. Mas se não, vença a Libertadores, Mirassol. A gente precisa ver um Mundial com Bodo Glimt e Mirassol. Só pra finalizar aqui, antes da gente ir pro próximo bloco do próximo jogo, eu também preciso dizer aqui que a Inter foi muito incompetente, sabe? A Inter foi incompetente, eu fiquei aqui elogiando e exaltando o Bodo porque fizeram por merecer esse resultado, mas a Inter também não fez por merecer. A Inter não jogou como uma atual vice-campeã de Champions, não jogou como o time que domina o campeonato italiano, e traz realmente uma questão pra gente, que eu vou discutir quando a gente avançar para outros jogos. No jogo da Juventus eu vou falar mais sobre isso, sobre essa decadência que vem tendo no futebol italiano, e sobre umas dificuldades que esses clubes vêm tendo em conseguir jogar no cenário europeu. Apesar do que a Inter fez no ano passado, sabe? Apesar do que a Inter fez no ano passado, ainda assim os times italianos vêm tendo muita dificuldade em jogar no cenário europeu, até mesmo contra times pequenos, como é o caso de enfrentar o Bodo. Com todos os méritos da vitória do Bodo, mas a Inter não fez por merecer, não parecia um time que queria ganhar, não jogou como um time que queria ganhar, um time que estava enfrentando o Bodo em casa. Não usou da sua casa como uma fortaleza para enfrentar o Bodo. Então eu precisava trazer esse contra-argumento também, mas todos os méritos ao Bodo por ter vencido a partida. O primeiro jogo da quarta-feira foi Atalanta 4, Borussia 1, e esse talvez tenha sido um dos melhores jogos dessa rodada toda e que passou muito despercebido e por baixo dos panos. Mas o jogo foi insano. Eu vou começar já trazendo um comentário do Icaro Pancho, Della Magica Dea. Cara, quase infartei com esse jogo, mas o nosso Dortmund ama a pipoca, principalmente Kobo e o mito Benzebaini. Assim, apesar da vitória que o Borussia Dortmund teve jogando em casa no primeiro jogo, eu lembro que eu falei até aqui com vocês que a Dea, ela dominou a partida. A Atalanta realmente foi um time que, em controle do jogo, dominou a partida. Eles só tiveram dificuldades em finalizar, o que é até estranho, porque esse time do Paladino é um time muito bom em conseguir envolver o time adversário, jogar o time adversário pra trás e conseguir, criar finalizações a partir disso. E eu achei bem estranha essa dificuldade que eles tiveram contra o Borussia. No jogo de volta em casa, eles não tiveram essa dificuldade. No jogo de volta, jogando em casa, jogando em Atalanta, não em Bergamo, em Atalanta, eles conseguiram dominar o Borussia e foram criando jogada atrás de jogada. Mas, claro, contando com uma bela de uma pipocada do Borussia Dortmund. Tem o comentário do Pedro Gomes, o Dortmund é o time mais pipoqueiro do futebol mundial. Conseguiram a proeza de levar uma virada histórica, foi tipo o Flamengo em 2014 na Copa do Brasil contra o Galo, quando ganharam ainda por 2-0, mas levou uma remontada de 4-1 na volta. O Borussia, ele tem duas funções, né? Ou ele vai fazer a campanha mais foda que você vai ver e chegar na final contra o Real Madrid, ninguém sabe como isso aconteceu, com o poder da amizade do Royce ali no Last Dance dele do Borussia, pra perder a final de novo, ou eles vão fazer vão jogar fora uma vantagem de 2-0, perdendo de 4-1 aqui, como muito bem lembrado pelo Pedro Gomes. E assim, é inacreditável, porque aquele Borussia que jogou o primeiro jogo foi inexistente.
A Atalanta conseguiu pressionar e dessa vez encontrava furos na defesa do Borussia à torto e direito. E o Borussia até teve oportunidades de empatar, mas o Karnecek foi muito bem no gol, fazendo grandes defesas para impedir o empate. O empate não, perdão, que o Borussia diminuísse o placar, até que eventualmente eles conseguiram. Eles conseguiram encontrar um gol, um belo de um gol do ADM, diga-se de passagem, um belo de um gol feito pelo ADM, mas não foi o suficiente, porque no finalzinho da partida, o Benzemaini fez uma falta bizarra, que eu não sei como o juiz não pegou aquilo no campo, precisou do VAR pra chamar ele, pra ele ver que ele vai completamente, de forma completamente imprudente, com o pé pra trás, pra acertar a cabeça, não me lembro de quem, agora, da Atalanta, mas o Samardzic pega a bola e faz uma cobrança fria. Que cobrança gelada do Samardzic, chutando daquele jeito, num jogo, no último lance do jogo, numa pré-oitavas de Champions League, valendo a classificação do seu time. Gelado, chutou no alto, impossível do Kobel pegar aquela bola, mas não desconsidera todos os erros, todo o time completamente desmontado que chegou pra enfrentar essa Atalanta. E vários dos dois primeiros gols saíram de erros de defesa do Borussia Dortmund. E aqui eu quero trazer, né, já um ponto trazido pelo House Mentol, times italianos decepcionando muito, e acho que a Atalanta não vai ter vida longa nessa Champions e vai cair nas oitavas. Sim, os times italianos estão decepcionando muito, é bizarro o que aconteceu. O próximo jogo já vai ser o da Juventus, então a gente já adianta aqui o papo. Eu até não concordaria que a Atalanta ia cair se ela não fosse enfrentar o Bayern ou o Arsenal. Esses são os adversários da Atalanta na próxima fase, e eu acho que realmente teria que ser uma grande zebra pra ótima Atalanta do Paladino, né, que reviveu essa Atalanta na temporada, conseguir vencer qualquer um desses dois times. Mas ainda assim, não é um jogo ganho pra nenhum dos dois. E eu realmente acredito que hoje o time italiano que está jogando melhor futebol é a Atalanta. É porque ela começa muito mal nas mãos do Juric e depois o Paladino chega e revive esse time na temporada. Mas agora, já partindo pro jogo da Juventus, realmente tem uma queda muito grande no futebol italiano. Eu falo isso, mas a Juventus chega e realmente cria uma oportunidade que poderiam virar esse jogo. Vão lá e fazem um 3-0 jogando em casa, usando a pressão com um jogador a menos. Uma expulsão polêmica, controversa ali do Lloyd Kelly, que eu vi muitas pessoas falando, né? Que ele não tinha como controlar, ele não tinha como ficar parado no ar, porque ele pula pra fazer uma cabeçada ali, daí quando ele cai, o jogador do Galatasaray tava com o pé embaixo, daí ele cai, né, ele pula pra cabecear, e quando ele cai em cima do pé do jogador do Galatasaray. E é complicado, é infeliz, mas é um lance que eu concordo que tem que ser cartão vermelho. Eu acho bizarro, eu não sei, assim, eu acho que seguindo ao pé da regra, eu concordo seguindo a regra, tem que ser um cartão vermelho, mas é um lance infeliz, essa é a verdade, é um lance infeliz por parte do Lloyd Kelly, e que faz com que a Juventus fique com um jogador a menos, e eventualmente o cansaço pega, e na prorrogação o Galatasaray vai lá e marca 2 gols, o que acaba com as chances da velha senhora de continuar viva na Champions League, um time que vem jogando de forma totalmente instável, né? O Spalletti não consegue encontrar uma forma estável dessa Juventus jogar, um time que não consegue manter resultados, é um time que joga muito mal, na minha opinião, e eventualmente vai ser ultrapassado pela própria Atalanta no campeonato italiano. Tem um comentário aqui do Carlão FC, depois que a Juve fez 3 gols, pensei que teríamos 2 viradas hoje, mas não teve, pelo menos a Atalanta conseguiu virar, incrível, já esperava o Real passar, beleza, a gente vai falar do Real ainda, obviamente, mas, cara, é verdade, o futebol italiano ele está em decadência, ele está caindo cada vez mais de nível, e é difícil você ver uma situação em que vai mudar alguma coisa nos próximos anos, porque os times italianos não têm condição financeira de competir com os grandes clubes e não tem a atratividade de você estar jogando numa Premier League, de você estar jogando num Real, no Barcelona, ou até mesmo num Bayern de Munique, mesmo que seja a liga de um clube, é um clube muito rico e que consegue ainda manter em alta, consegue se manter competitivo para disputar Champions Leagues. Então é um clube que ainda assim é um destino atraente para vários jogadores. Os times italianos não conseguem competir com esses clubes, não conseguem mais. E clubes que não encontrarem alternativas, como a própria Atalanta, né, que consegue encontrar um estilo próprio de jogar futebol e vai encaixando peças, muito mais do que tentar contratar grandes nomes. Foca ali em contratar um elenco que encaixe no estilo deles. Clubes italianos que não se adaptarem vão, aos poucos, sumindo e se tornando mais perdidos no meio da Liga dos Campeões. E essa é a verdade, a gente viu hoje com a Juventus, que acabou sendo eliminada por um Galatasaray, que enfrentou o Liverpool ou o Tottenham nas oitavas. Próximo jogo foi PSG e Mônaco. Um jogo curiosamente perigoso pro PSG. O Mônaco até abre o placar, o PSG vai lá e faz um golzinho de empate, consegue virar a partida e manter o favoritismo. Chegou a criar um fantasma de será que os 2 finalistas da última Champions iam cair?
mas eventualmente tem um jogador expulso também do Mônaco, que me fugiu o nome dele, foi o Mamadou Koulibaly. E depois, no finalzinho do jogo, já assim, né, já não tendo mais chances reais de buscar uma virada, o Mônaco vai lá e faz um gol aos 90 minutos de partida. Só que em nenhum momento houve... Apesar do Mônaco ter criado oportunidades, ter chutado bastante a gol, o PSG ainda foi o time dominante, foi o time que mandou na partida, foi o time que mais criou. Em nenhum momento, mesmo quando o Mônaco fez o primeiro gol, em nenhum momento deu a impressão de que o PSG ia perder essa classificação, sabe? Você ainda ficava lá no fundo, o PSG vai encontrar um gol. O PSG vai conseguir encontrar o gol. E eventualmente consegue encontrar com o brasileiro, o Marquinhos, fazendo o primeiro dos gols, que vai eventualmente virar uma virada, e depois um empate pro Mônaco. E acho que não teve tantos sustos tirando esse primeiro gol que eles levam e garantem o favoritismo e avançam para as oitavas de final também, onde eles vão enfrentar, cadê? Me perdi aqui na lista, ou o Barcelona ou o Chelsea, fazendo um ótimo jogo nessas quartas de final. Oitavas de final, no caso, não sei porque eu falei quartas. E o último jogo do dia pra gente comentar, Real Madrid, por um momento, eu achei que teríamos um problema quando o Benfica abre o placar no comecinho da partida, eu acho que aos 15 minutos, mais ou menos, alguma coisa assim. Eu realmente acreditei que teria um alerta aceso nessa partida, mas o Real Madrid não deu chance, foi lá, fez um gol de empate com o Tchouaméni, e depois tem o gol do Vini Júnior, e tem até um comentário aqui, né, o Levi SP. O Vini tinha que bailar de novo, na minha opinião, foi o melhor momento dessa pré-oitavas. Realmente, eu acho que foi muito bom esse gol do Vini. Tinha que ter um gol do Vini pra ele chegar e bailar. Foi até a bandeirinha de escanteio, bailou mais uma vez e garantiu a classificação. Eu não acreditava já que o Benfica ia conseguir fazer aquele jogo histórico que fizeram. Acho que mata-mata é outra história comparada à fase de liga. E o primeiro jogo já tinha vindo com uma vantagem do próprio Real Madrid, jogando lá no Estádio da Luz. O segundo jogo, em Real, na cidade de Real, já era muito mais improvável que o Benfica conseguisse recuperar o resultado, mesmo com o que eles fizeram na fase de liga, e eu acho que fica muito mais poético que um dos gols, o gol da vitória do Real Madrid tenha sido feito pelo Vini. Ele foi lá na bandeirinha, foi lá, fez a dança dele e ajuda a classificar o Real Madrid. Fora isso, tiveram seus momentos de susto, tiveram alguns momentos que parecia que o Benfica ia empatar, tiveram alguns momentos que parecia que o Real Madrid ia ampliar, e teve um lance muito assustador do Asensio, que ele cai muito feio no chão. A gente não tem, pelo menos até agora, no momento da gravação desse vídeo, uma atualização concreta do que da situação do Asensio, mas não foi uma cena bonita. Ele cai feio, fica caído no chão, tem que sair completamente imobilizado do jogo. Bom, vamos ver o que vai dar, né, nessa situação, mas foi uma cena feia, definitivamente foi. Agora o Real Madrid dominou a partida, teve mais posse de bola, foi o time que mais finalizou, foi o time que mais teve oportunidades de ampliar, apesar de que o Benfica teve algumas oportunidades ali ainda de tentar empatar a partida e botar um fogo, mas nenhuma delas com sucesso. O Real Madrid avança sem tantas dificuldades assim, com algumas, mas sem tantas dificuldades assim, avança para as oitavas de final, onde eles vão enfrentar, cadê aqui na listinha, onde o Real Madrid vai enfrentar ou Manchester City ou Sporting. É verdade, eu me esqueci que ia ser isso, tanto que o Courtois, ele deu uma entrevista no pós-jogo falando, vocês já sabem que o sorteio vai dar Manchester City e Real Madrid, o que eu não seria totalmente contra, não porque eu quero ver mais uma vez eles se enfrentando, mas porque isso significa que o Bodo Glimt pegaria o Sporting. Eu acho que a resenha seria muito melhor nesse sentido. Mas aí tá, o que aconteceu nos jogos de volta da pré-oitavas da Champions League? Eu quero saber, como sempre, a sua opinião, o que você achou, se você concorda, discorda, o que você tem a acrescentar. Não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.